né? Eu nem olhei os testes, mas já meio que pelo que o Davi falou, um pouco o que eu falei para vocês que era treino e um pouco ele falou, quer dizer, é fácil, mas não é fácil. Não é isso? Eu acho que todo mundo teve essa sensação de que é fácil, mas não é fácil. Parece meio poesia ridícula e barata, mas enfim, essa poesia ridícula e barata, mas eu avisei, e é treino, é importante para vocês saber o que falar, quer dizer, vocês vão ver, o Davi vai marcar, depois ele vai me mostrar, ele vai marcar e depois vai pedir minha ajuda para avaliar também, mas ele vai, em alguns lugares a palavra não é precisa, ou não sabe exatamente o que falar, e enfim, então, eu imagino que devem sair, talvez, talvez alguns, nem todos, com uma sensação meio talvez estranha, podia ter feito melhor, mas é treino e é treino para, na minha maneira de ver as coisas e de pensar, é treino não só dentro do curso, mas para depois, que é de escrever matemática, de selecionar, desenvolver o tato para o que eu preciso falar aqui para mostrar para outra pessoa, no caso eu e Davi, no futuro o revisor de um artigo vai ter que aceitar o artigo de vocês, que isso está bem feito, que isso é interessante e que eu sei quais são os pontos cruciais do assunto. Né? Inclusive em exame de qualificação aqui ou em Nova York, quando eu fiz exame de qualificação, aluno do doutorado, e os alunos mais velhos, que muitas vezes faziam treino com bola com a gente, fazendo perguntas e tal, diziam que, entre várias coisas, você tem que saber o básico, não adianta sair provando teorema complicado, depois se enrola e não sabe dar um contra-exemplo simples, saber o básico primeiro e se a banca te interromper e falar, faz uma outra pergunta, isso é bom sinal. Porque se a banca te interrompe, é porque você já tocou em alguns pontos, 2, 3 pontos, deu já, como num piano, deu as notas principais, pum, que aquela sinfonia você já sabe, ela quer te avaliar em outra coisa. E aqui no IMPA muitas vezes acontece, feliz da vida, agora estou aqui provando, a banca fala, não, tá bom. Outra pergunta, se parou, então é porque você já tocou em 2, 3 pontos que há. Não precisa nem lembrar de todos os detalhes. Esse assunto, essa pessoa entendeu. E um pouco do teste é um pouco disso, né? Me fale sobre isso, me fale sobre aquilo, o que te diz isso aqui. E para quando a gente é inexperiente, a ambiguidade, a coisa solta é perigosa porque é fácil, mas é difícil, né, que eu comecei falando. Mas, de novo, não é por nenhuma outra razão que senão de começar a ajudar vocês a treinarem o que eu vou falar sobre isso. Se eu estudei e critiquei o que eu botei aqui, faço erros aqui e tal, e tento consertar, mas né, se eu fui pedido para falar sobre isso aqui, o que eu vou falar e tal. Então, nem sei ainda exatamente como é que foi o resultado, Davi não me mostrou, que até é bom para eu falar isso mais à vontade, mas eu acho que estou vendo pela expressão de vocês que todo mundo meio concorda. O teste é fácil, mas é difícil. Porque é fácil, porque as perguntas são fáceis, né? São bem próximas da aula, são fáceis. E não é tão fácil porque é solto, você tem que escolher, você tem que tomar uma iniciativa, mas é importante, eu acho que é importantíssimo, treino dentro desse ambiente matemático nosso que é análise numérica, e aí tem outras coisas, e eu faço isso no teste porque vocês estão sendo avaliados por outras coisas que também não dá para fazer mais ou menos, ou faz ou não faz, que é na máquina. Né? Aí é o contrário, é muito concreto, muito objetivo. Faz esse bicho funcionar e explica a teoria. Tá? Não tem para onde correr, ou funciona ou não funciona. Então, tudo faz parte né, desse treinamento dentro que eu acho que, né, pelo menos da minha experiência compartilhando com vocês, é uma maneira que eu vejo não só para esse curso, mas para outros também. Né? Se eu estiver dando um curso de EDPs e aplicações, que eu acho que é o que eu vou dar na semestre que vem, ou fluidos, eu posso, de vez em quando misturo mesmo uma pergunta de faz aqui, não tem nada computacional, mas faz isso aqui, ou então quais são as consequências, um pouco mais filosófica para treinar isso. Né? E eu mesmo, primeiro artigo que eu escrevi da minha tese, acho que eu já contei isso aqui, mas levei uma bronca do meu orientador, falei assim, o revisor vai dormir aqui, porque
você introduz, você fala tanto, parece que está se desculpando de fazer essa pesquisa. Inclusive, isso é uma coisa, pelo que eu converso, muito latina. O europeu, o americano é mais direto e reto, já aprendeu na vida, assim, nós não. Começa a falar, começa a quase que se desculpar, eu estou fazendo essa pesquisa, sabe? E aí, na página 8 de um artigo de 20 páginas, você não chegou na sua contribuição de uma forma firme, o assunto, esse problema é bom por causa disso, é importante por causa disso, e a contribuição é isso, ok? Agora eu vou explicar, é claro que não se fala assim, né? Então, treino, que leva tempo para a gente ir afiando o lápis nisso. Bem, deixa eu fazer pelo tempo que a gente parou por causa do teste, e também eu viajei, então, duas aulas sem eu estar aqui, né? Apesar que também depois, quer dizer, o teste é o principal. Vou, então, voltar um pouquinho o filme para a gente entender, para finalizar, o método da potência. Aí depois eu falo mais um outro método que eu cheguei a comentar, que é como é que você acha o alto, usando o método da potência, como é que você acha o alto valor mais próximo de um certo valor. Aí vou só mencionar que tem outros métodos ainda mais sofisticados. E aí vou começar, talvez dê tempo para começar hoje, não sei, vamos ver. Perdão. Métodos numéricos para EDOs. Tá? Então vamos lá. O método da potência, Power Method. Então o que a gente viu? A gente quer fazer de forma, né, rápida, mais telegráfica. A gente quer o maior alto valor, ou seja, vai nos dar o maior alto valor. Vamos pegar aqui A é diagonalizável, o maior alto valor, vamos botar ele aqui, que é simples. A é diagonalizável. Então, se eu escrevo assim, a notação já fala por si. O método é baseado nisso aqui. Deixa eu já escrever assim, então, para também dar um pulinho no que a gente viu e agilizar. Certo? Só que eu estou falando K, perdão. Então, eu falei assim, se eu bato com a matriz no vetor, bater como um operador, né? Pega, leva, isso aqui vai acontecer. E então, a ideia é como... Então, daí vem o nome. Método da potência. E a pergunta é como extrair o lambda 1, que inclusive eu queria ter escrito de uma maneira diferente e falando ao mesmo tempo não escrevi, então vou escrever aqui, que é assim. Eu pensei em escrever isso, mas falando não escrevi. E a pergunta até melhor é... Não, pode deixar aqui. Ou mesmo aqui. Aqui já ficou um pouquinho melhor, né? Por que já ficou um pouquinho melhor? Isso aqui é a mesma coisa. Aqui já ficou um pouquinho melhor, porque simplesmente puxei esse cara para fora. Como é o maior, isso aqui deve murchar, né? Vai decair. Mas mesmo assim, esse cara aqui vai crescendo. Então, um pouco por isso que a gente precisa, que é o lado meio que... Eu comecei na última aula que eu falei disso. Começa a ficar as expressões grandes, tem um que a gente escreve de uma maneira lá matemática, né? Pega e escreve um caminhão, que a gente sabe que é mas que é para enxergar meio que a normalização que vai acontecendo e tem uma constante normalização que faz com que esse cara daqui saia, digamos assim, mais limpinho. Senão ele seria maior, ele pode crescer, enfim, foi uma bagunça. Como é que a gente extrai? Mas a ideia é essa aqui, o método da potência e quer meio que tirar o lambda 1. Essa é a história. E as expressões que vou escrever agora, algumas repetindo a aula passada, que são os caminhões compridos, é simplesmente
a história que se segue. Agora, inspiração é isso, e o que vai seguir agora é simplesmente escrever isso aqui componente a componente, isso aqui é um vetor, tá? Então vai aparecer uns P0, P1 e tal, que é a gente normaliza, tá? E quando a forma normaliza, a gente vai ter uma componente de um vetorzinho normalizado, que na norma é L infinito, que se é normalizado na norma infinita significa que tem uma maior componente que é 1, certo? Que ele tem e que por isso que esse 1 vai ser escrito como esse caminhão daqui, que é 1, tá? E aí, conforme a gente vai escrevendo, a gente vai enxergando um pouco como é que o algoritmo funciona, tá? Essa é a essência. Já quase tudo foi feito na aula passada, mas a gente não acabou. Essa é a essência da aula de hoje. Então, deixa eu aproveitar esse espaço aqui e escrever. Iniciar o nosso algoritmo, que começa assim. Então, seja x0 já sei que é um vetor, deixa eu botar aqui tal que x0 infinito seja igual a 1, onde xp0 é 1. Então, não sei porque eu tô... Então, o que isso aqui quer dizer? Se eu começo com um vetor, normalizo, e como normalizo, divido de tal maneira que a norma L infinito dele é 1, e essa é a componente, pelo menos a primeira componente que é igual a 1, pode ter outras, né? Então, a primeira componente, então, Pzinho 0 indica uma componente, e vão ter vários Pzinhos, vai ter uma sequência de Pzinhos que vão aparecer, tá? Então, a componente. Ok, então, deixa eu... que isso aqui vai se repetir. Então, vou chamar isso aqui do passo N0. Botar N de normalização. Normalização, aqui é trivial, é ridículo. E S de inglês step vai ser o passo. Então, o passo 0 vai ser y1, que é a primeira tacada da matriz no primeiro vetor que a gente escolheu. Tá? E esses aqui são dois passos que vão aparecer repetidamente. Depois vai ter mais um passo que vai aparecer já aqui embaixo, que vem da normalização e que a gente vai tentar enxergar porque que esse passo nos leva ao autovalor, que é o que a gente quer. Tá? Então, escrevi certo, cheguei. Então, meio que peguei, como eu falo brincando, bati na matriz, bati no vetor, primeira vez que eu matriz, que é pum, para ver qual é a imagem de onde ela leva. Aí tá. Aí, a partir disso, a gente define e definimos o seguinte escalar. E definimos Mi1 como sendo o Y1 componente P0. Então, vou botar aqui, porque eu mesmo, de vez em quando, deixo de ler esse texto, esse método no tempo, fico meio vesgo com essa parte, que é mesma componente da normalização. E vou botar aqui, vou enfatizar anterior, porque vai vir uma outra normalização, né? Então, o que foi feito aqui, em português, né? Peguei a matriz, pum, ela agiu sobre o vetor, transformação linear, me deu um vetor na imagem, que agora não precisa ser normal, não é normal, não precisa ter norma 1, certo? Depende das propriedades da matriz. E aí a gente vai começar a prestar atenção na componente 0, mesma que foi normalizada antes. Tá? Deixa isso quieto, vai aparecer já já. Tá? E aí, pum, 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 tá ok? Talvez seja melhor escrever aqui, que agora vem o primeiro caminhão. Então, o primeiro caminhão é Mi1, que é isso aqui, para a gente enxergar melhor. Talvez escrevendo aquilo primeiro a gente vai ver por que está preocupado um pouquinho com isso, vai escrever isso aqui, que é uma coisa simples, numa forma mais complicada, mas que a intuição funciona. Tá?
Então, para talvez economizar, deixa eu só apagar aqui. E aí, ó, coisa de matemático. A gente vai fazer isso o tempo todo, mas que permite enxergar. Não mudei nada. Certo? Dividir por 1. Por definição. E para piorar, vou escrever esse 1 de uma forma horrorosa. Mas não é para piorar, porque a intuição começa, a gente vai vendo as coisas conforme as coisas vão se acumulando, tá? Então, Mi1, que é isso aqui, que é y de P0, 1, x de P0, 0, é igual. Agora vem o primeiro caminhão aqui. Tá? Que nada mais é, eu escrevi nas minhas notas, que isso aqui eu acho bom eu mesmo de ver isso. Tá? Para vocês verem no Burn First, acho que aqui não aparece, eu escrevo porque aí fica mais claro para mim. Então, isso aqui é um 1, escrito de uma forma comprida, é a componente P0, é só olhar para essa forma daqui, componente P0 do x0, a gente sabe que é 1 por definição, então aqui está escrito para ser como, né, esses cochetes para indicar que é componente, e o lado de cima que é agindo sobre uma matriz. Então, né, deixa isso aqui quieto, mas antes vou fazer uma coisinha, vou fazer aqui no quadro negro mesmo para não ter que escrever essa expressão toda de novo. Tá? Já de novo, já está cozinhando a coisa porque a gente quer. Então, por isso, já começa a ficar claro porque que a gente escreve um pouquinho esse 1 complicado, já começa a cozinhar, né, a forma da maneira que a gente quer. O lambda 1 aqui fora, um bichinho aqui que, por definição, vai encolher, porque o lambda 1, em princípio, é o maior alto valor em módulo. Né? Então, a ideia já começa a ficar clara. Então, vamos ao segundo, terceiro passo e aí a gente para. Seja y P1 igual a y1 infinito, sendo P1 o menor índice que já dá o valor da, porque pode ter vários menor índice que dá o valor da norma infinito. Então, a gente escreve aqui, a gente normaliza. x1 vai ser y1 dividido por y1 P1, que nada mais é do que x0 dividido por y1 P1, né, vindo do passo anterior. Tá? Que garante isso, que é a normalização. E aí já pegamos o segundo vetor, que é o y2, que vai ser o A, batendo agora agindo sobre o y1, mas que, por uma razão que vai aparecer depois, um produtório e tudo mais, é isso aqui. Né? E aí eu chamo isso aqui do passo normalização 1 e o passo 1 no esquema da potência.
Até eu acho que eu tinha feito na aula passada. E aí, a gente pode então calcular o Mi2. E esses Mi's aqui, ó, é quem vai dar para a gente o valor do alto valor, pela normalização. Então, essa aqui é só um pouco a maquininha e o X eventualmente sai um outro vetor normalizado, norma L1. Então, vamos lá. Então, basicamente, repetindo, o Mi2 vai ser o Y P1 2 dividido pelo X P1 1, que por definição é 1, tá? E deixa eu já pular um resultadozinho das notas, que é muito fácil. E isso aqui vai ser, e vocês certamente aqui na aula vão acreditar, deixa eu ver, agora é o P1 mais... Tá? Então a forma vai ficando com a mesma cara, o Y vai ficando para fora e isso aqui aparecendo cada vez um cara que a potência vai aumentando. Tá? Então nas notas, antes de escrever a forma, talvez vale a pena fazer mais um passinho só para perceber o seguinte. Então, seja agora o YP2, deixa eu ver como é que está o índice, 2, igual a norma 2, infinito, não é isso? Deixa eu ver. O bati, tem um novo cara, calculamos o φ2 daquela forma, o cara normalizado, e agora aqui, esse cara não é normalizado ainda, vai ser normalizado por essa componente, tá bom? Então, e temos o x2, tá certo, eu passo 2 de normalização, beleza? x2 que vai ser esse y2, 2, e que vai ser a gente tem aqui o y3, vai ser a matriz batendo nesse cara. Com os mesmos caras normalizadores. Tá, então, normalização 2 e passo 2. E aí vai embora, com isso a gente acredita, eu vou escrever a forma genérica agora. E comentar. Deixa eu fazer, talvez, resumindo. Nas notas eu escrevi, ao contrário, deixa eu resumir, talvez fazer comentários depois. Então, resumindo o algoritmo... deixa eu botar talvez aqui. Acho que eu consigo botar aqui. Resumindo, a gente tem ym é igual a xm menos 1. Chamei nas notas isso aqui, quadradinho 1. M é igual a y pm menos 1 m, que
que a gente vai dizer que é igual, deixa eu ajudar esse espaço aqui, lambda 1 isso aqui, só que eu fiz um errinho aqui, deixa eu ver se eu, acho que é porque eu não escrevi o passo intermediário, aí de cabeça eu esqueci, quer ver? Foi aqui que eu comi mosca. Vou escrever de cabeça que já faltava um aqui. Desculpa quem já estava copiando. Eu comi mosca aqui copiando. Isso aqui eu estou chamando nas notas quadradinho 2, quadradinho 3, assim para ficar mais... Tá, então está aqui o resumo do algoritmo, desculpa aquele termo ali. Então a gente vê o seguinte, que isso aqui é meio que as iteradas de metapotência, pega um vetor, vai batendo, vai vendo a imagem, vai pegando. Aí uma vez que você pega um vetor, você normaliza. Aqui a gente vê todo o produtório das normalizações anteriores, acumulando. Isso aqui é simplesmente escrevendo os vetores nos estágios intermediários. Aqui a gente vê que esse cara decai e que eventualmente a gente deveria ver que, pelo menos formalmente, isso aqui vai, com essa normalização, vai ao alto valor lambda 1, porque ele é, o valor absoluto é o maior de todos. E escrevendo também isso aqui assim, ó. Escrevendo isso aqui e substituindo isso aqui, a gente vê realmente que se os xm estão convergindo para alguma coisa, você, na verdade, no limite teria um x, vetor x, que é autovetor normalizado na norma infinito, né? Se isso estiver tudo indo certinho. O negócio é que aqui a convergência, que é o próximo, é linear, é lenta, mas, enfim. Esse é o método da potência, deixa eu ver se eu tenho alguns comentários. Tá? E esse mizinho daqui fica claro como lambda. Então, na verdade, são fórmulas grandes, meio complicadas e tal, mas a ideia é mais ou menos simples, que é o método da potência, que é bem trivial, e está sempre normalizando para não deixar a coisa crescer e fazer com que o alto valor apareça de forma limpinha. Aí os comentários, cadê os comentários? Está aqui. Então, observações. O PM. Eventualmente, isso é uma observação, eventualmente deve ficar invariante, ou seja, você vê que ele tem P0, P1, ele vai mudando de posição, mas eventualmente vai sendo a mesma componente que você vai usando para normalizar. Até onde eu me lembro, eu acho que é uma coisa só, né, ser observada.
2. A taxa de convergência é da ordem lambda 2 sobre lambda 1 elevado a m, o que nos leva a isso aqui, ou ainda isso aqui. Que a gente vê que aí, a definição que a gente viu anteriormente, a gente diz que o método é linear. Tá? Então, convergência converge linearmente. E aí, tá um comentário que diz, vou botar aqui 3, então, se lambda 1 tiver multiplicidade, então o método converge. O método converge, ainda converge, mas x1 é combinação linear. Escrevi de propósito meio curto demais, mas é aquela famosa frase, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, deixa eu beber a água. O que eu estou escrevendo curto demais, o que eu estou querendo dizer ali? Então, se lambda 1 tiver multiplicidade, então ainda converge, mas x1 não. Xm, né? Quer dizer, o cara m para o infinito, mas só que no método numérico a gente vai parar. Esse m tende para quê? Está mal escrito, mas um pouco de propósito. É combinação linear. De quê? Por quê? Um porquê um pouco meio assim, mas enfim. Então, primeiro, a brincadeira começou com A diagonalizável. Então, já está no jogo dito que se tiver um lambda com multiplicidade, tem autovetores correspondentes ali. Certo? Então, não é defectiva, tem a base lá. Né? E então, o que está sendo dito aqui, sem provar nem nada, é que se o alto valor, principalmente o que a gente está procurando, tiver a multiplicidade, esse esquema vai funcionar. Tá? Por quê? Porque a gente pode escrever todos os vetores, só que vai repetir. E aí aqui, ó, conforme vai repetir, vai ter vários lambda j's que são lambda 1s. Então, isso aqui vira 1. E aí a gente percebe um pouco daqui, que é o que está escrito ali mal escrito, que é combinação linear. O quê? O x que vai sair normalizado não é um autovetor. É uma combinação linear de todos os autovetores associados àquele autovalor. E que meio que dá para ver por aqui, mais ou menos por aqui, porque isso aqui dá 1, no limite vai virar 1 e sai a combinação linear. Né? Dá para acreditar. É isso. Só isso está sendo dito ali, mal escrito, um pouquinho de propósito, só para a gente pensar um pouquinho. Tá? Ok. Então, como eu vou comentar depois agora, que eu meio que estou terminando, fazendo o metapotência inverso, que eu meio que já relatei para vocês o truque, que é bem bonitinho. Tem mais, claro, tem bem mais em termos de autovalores, mas eu quero falar de outras coisas, então vamos lá. Só para terminar autovalores, método da potência inverso. Então, o que é o método da potência inverso? Melhor dizer qual é o problema que está aqui em questão. O problema é o seguinte: achar
o alto valor mais próximo de quê? Deixa eu repetir a palavra valor, não tem jeito. Mais próximo do valor que? Porque tem alto valor e valor que. Então eu falo assim, eu acho que esse problema tem um alto valor. E como a gente vai ver em EDOs em breve, eu acho que vai dar tempo de começar hoje. Não, certamente vai, porque eu vou ficar mais aqui em 5, 10 minutos. Alto valor tem toda uma informação de taxa de crescimento, decaimento, oscilação, isso, aquilo e tal. Muitas vezes tem interesse em saber isso. Então, se a gente quiser saber, a gente viu um método para achar o alto valor mais alto, maior. Agora, se a gente quiser saber se tem algum outro valor próximo de 10, por alguma razão, quero 10. Como é que eu acho? O truque é muito bonitinho, álgebra linear, muito simples, usando o método da potência, o que a gente faz para achar o alto valor mais próximo de 10, do valor 10. Então, esse é o problema e o truque é o seguinte. Então, se AX é igual a lambda x, então, seja B igual a menos Q lambda. Esse é, na essência, o truque com mais um temperozinho, mais um ingrediente. É bem bonitinho. Então, olha só verificando, o que isso aqui nos diz? Olha aqui, A menos QI x é igual a μx, que é o alto valor de B, né? Então, μ está no espectro de B, para a gente não se confundir. Então, se a gente souber o espectro de A e tal, como é que os dois se associam? Vamos ver aqui o seguinte. AX é igual a menos QX é igual a μx, mais AX é Q mais μx, que é igual a lambda. Certo? Então, aqui a gente tem que μ é igual a lambda menos Q. Certo? Fiz a conta certa? Fiz. Se isso é igual a isso, só passar o Q para cá. E aí o último passo para o método funcionar, acho muito simples e bonitinho, é que agora a matriz a se trabalhar, então agora usamos o método da potência visto anteriormente para a matriz, deixa eu ver como é que estou chamando nas notas. Bem, não chamei nada, para a matriz B-1, chamei exatamente isso. Por quê? Porque o alto valor dessa matriz vai ser 1 sobre isso aqui. Né? Então, então, espectro de B-1 vai ser igual ao conjunto dos μ-1, que é 1 sobre lambda menos Q. Certo? Qual é o maior alto valor dessa matriz? É o que estiver mais próximo de Q. Isso aqui é o menor. Tá claro? Então, método da potência dá para a gente o maior alto valor. Tá? Então, com essa macaquicezinha simples aqui, a gente acabou de... Quero saber se tem um alto valor próximo do valor... Qual é o alto valor? A pergunta, qual é o alto valor da matriz A mais próximo de 10? Eu boto Q igual a 10, uso a matriz inversa, o método da potência para essa matriz aqui, porque qual é o maior alto valor dela? Vai ser o que estiver mais próximo de 10. Então, o método da potência vai dar o alto valor mais próximo de 10. Né? Porque vai ser, o cara mais perto vai ser o menor, o recife vai ser o menor. Tá?
E aí, só um comentário, um preçozinho a pagar, é que na hora que a gente fizer esses passos aqui da iteração, tá? Que estava ali no método da potência, nesse passo aqui, que é o passo que a gente chamou de SM, né? Que a gente bate a matriz no vetor para conseguir o próximo, tá? Então, uma maneira de fazer, você pode, se quiser, se não for muito grande, diverte a matriz, faz isso, ou outra maneira de fazer, que está sugerindo que isso aqui foi relativamente grande, resolver um sistema AX igual a B, tá? E aí resolve isso aqui em LU, deixa decomposto uma vez por todo e tal, enfim. Vai depender do problema, você resolve isso ou invertendo, fazendo LU, mas aqui tem um meio que, quando se escreve assim, é como se fosse um sistema a resolver. Tá claro? Né? Porque a gente começou com a matriz A e quer saber qual é o autovalor mais próximo de Q, e para isso tem que inverter, e aqui pode ou inverter de uma vez por todas as matrizes, ou resolver, se for um sistema A, resolver por outras maneiras, LU e por aí vai. Tá? Vai caber aqui de fazer uns comentários finais, e aí eu começo a falar sobre EDO. Comentários finais só para vocês saberem o que existe, inclusive coisas meio que importantes, e aonde achar métodos mais complicados de autovalores, mais clássicos, né? Então, não está em qualquer livro, mas está em livro. Especialmente, certamente, eu verifiquei, está no Golub Van Loan, então esqueci de ver no Isaacson Keller, mas deve estar também. Então, só para terminar a parte de autovalor, existem métodos mais sofisticados e especializados. Por que especializados? Porque são para matrizes, por exemplo, simétricas. Tá? Ou não, depende, enfim. Mas alguns são para matrizes simétricas. Então tem um método, só para vocês ouvirem falar o nome, não vou nem explicar. Tem um método que chama método de Householder. Ah tá, então um lugar que vocês podem ver isso, deixa eu botar aqui como referência. Essa parte da aula é um pouco no espírito, como eu falei, de informação cultural, porque eu não estou explicando. Capítulo 7 e 8 do Van Loan é só dedicado a isso, Golub Van Loan. Então, o Match Householder ele faz o seguinte, ele pega uma matriz A simétrica e leva em B simétrica tridiagonal. E daí, esse aqui que é importante, de forma similar. Então, álgebra linear, vocês entendem o que eu quero dizer por isso? De forma similar significa de forma isoespectral, né? Ou seja, não muda o espectro. Então, B é um Q menos 1 AQ. Tá? Depois disso tem um método, então isso ainda não resolveu o problema, isso é só uma transformação que pega uma matriz, mas já é uma boa. Então tem uma maneira de você pegar matrizes simétricas e botar tridiagonal, já fica em termos de deixa ser uma massageada na matriz para ela ficar mais magrinha em torno da diagonal, menos memória, mais eficiência, e se for resolver um sistema, seja o que for. Né? Então é uma massageada já boa, né, que leva o nome do householder. Depois tem um método QR, que é um método que vem um pouco, lembra, né, aquelas coisas que se vê na hora que se constrói bases, que eu falei muito rapidamente aqui, que a gente vê em álgebra linear, que é o método QR que é você escrever Q, uma matriz ortogonal, e R é uma triangular superior, é uma coisa que se vê em curso de álgebra linear, que tem a ver com um pouco
ligações, lá, Gram-Schmidt de ortogonalização, tá? Essa decomposição QR. Então, método QR para autovalores, então isso aqui tem a ver com o que se chama de decomposição QR, tá? E esse método tem uma coisa curiosa, interessante, que faz o seguinte: você pega a matriz no primeiro passo, é isso aqui, você faz a decomposição dela, QR, da tua matriz de interesse. Aí você vai e fala, ok, agora eu vou construir uma matriz 2, que é isso aqui, você pega e troca e você decompõe. Tá? E no limite você chega a uma matriz, é uma metodologia, não é fácil de entender assim no olho, é isoespectral, e você chega numa matriz que é diagonal com o mesmo espectro que você continua. Então, isso aqui no limite temos uma matriz diagonal. Então, se pegar o livro do Golub e Van Loon, eu acho que isso aqui não tem no Bird and Ferris, e ele explica, usando toda, né, a álgebra linear associada das coisas, certas coisas estão acontecendo, e tem, enfim, tem vários truques e várias coisas para otimizar, enfim, um pouco, se bobear, eu acho que nem tudo está no, porque não é um livro especializado, nem tudo está no Golub e Van Loon, mas, né, conforme você vai entrando no assunto, tem referências, você vai achar e tudo mais, métodos para autovalores. Então, isso é pouco para mostrar que a história não acaba aqui, ali é para a gente entender, é um problema muito importante e um pouco o céu é o limite e muitas coisas entram na história. Tá, coisa até que eu não falei, eu acho que nem sei se eu mencionei, mas tem muita coisa, porque dá eu não sou especialista em álgebra linear numérica, e a gente até tinha um pesquisador aqui no INPA, infelizmente foi para os Estados Unidos, o Marcos Sarkis, que era muito bom nisso e que dá para dar um curso de análise numérica semestre todo e com coisas difíceis, só da parte de álgebra linear numérica. Inclusive, uma coisa que eu não falei aqui, eu acho que não sei se eu soltei essa palavra aqui, por isso que eu estou lembrando, a palavra pré-condicionador. Eu falei aqui? Acho que não, né? Eu chutaria que não. E não vou falar mais do que eu estou falando aqui agora, pré-condicionador. Mas é muito importante, mas é uma coisa também que em si um assunto interessante, que é você vai ver o sistema AX igual a B, mal condicionado, e truques existem, desde LU incompleto, Cholesky incompleto, Cholesky é decomposição de matriz simétrica, tem truques para você massagear, que eu falo brincando, o sistema, que é meio que pré-multiplicar por uma matriz, fazer uns truques, de tal maneira que o sistema é equivalente, obviamente você não quer mudar a resposta, mas é mais bem condicionado. Então você muda, de certa maneira, o quê? Os valores singulares da matriz original para a nova matriz, de tal maneira que é mais bem condicionado, e daí o nome se diz pré-condicionador. Falando aqui, brincando, como se fosse um pré-massageador. Vai lá, chega a matriz, massageia ela, que é mal condicionada, a matriz nervosa, se acalma a matriz, como? Pré-multiplicando ela para uma outra matriz, que vai mudando essas propriedades dela. E não é só na piada que eu estou falando, tem todo o entendimento de álgebra linear de como é que se faz isso. Tá? Eu acho que se for ver pré-condicionadores no Golub e Van Loon, fala um pouco, mas nem sei se fala muito, porque, enfim, é um assunto em si, muitas vezes tem livros de métodos interativos, fala sobre isso, enfim. Então, na parte numérica da matemática, álgebra linear numérica, o assunto é amplo, muito mais amplo do que eu apresentei aqui, muito mais rico e muito bonito. Tá? Então, vou lembrando de falar essas coisas para vocês. Estou lembrando um pouquinho por causa daqui, porque aqui eu estou dando uma informação cultural, não estou explicando nada, né? E dizendo que para altos valores tem toda uma coisa aí por trás, pré-condicionadores também. Então, tá? Para quem gosta do assunto e vai, em algum momento da sua vida científica, trabalhar com problemas no computador, saber que existe, na hora certa vai sentar, vai estudar e vai aprender, até porque quando a gente está com a necessidade, parece que a cabeça abre e até entra mais fácil quando a gente está com a necessidade daquela ferramenta para o problema, né? Mais do que quando eu mando fazer, porque é dever de casa. Né? Então, só para vocês saberem. Então tá, beleza, tem meia hora para começar um pouco agora
EDOs numéricas. Então, vocês vão ver, eu vou começar com coisas muito simples de EDO numérica e que tem alguns problemas que são tão simples, não precisa nem saber teoria de EDOs, assim, a gente vai basta saber cálculo e numérico, e algumas até eu já falei, então eu vou acabar até pulando um pouco parte da nota, que eu vou depois xerocar para vocês, que parte delas é de um mini curso que eu dei, acho que não coloque, mas então tem muito blá 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 aqui, muita coisa até que eu já falei, um pouquinho aqui e ali, mas enfim, e é basicamente algumas coisas que eu vou falar aqui, como eu falei, quando eu dou o curso de métodos numéricos e EDPs, eu meio que começo com algumas coisas aqui para um pouco fazer a passagem, porque nem sempre, né, depende muito, né? Se a mesma pessoa que dá o curso de análise numérica tem lá em mente, mas não dá a mesma ênfase, ou fala pouco de uma coisa, como eu, por exemplo, falo menos das coisas de otimização. Isso aqui, se dá um professor de otimização, vai falar muito mais de otimização do que eu, e provavelmente vai falar menos, talvez, da parte de EDOs. Não dá para falar tudo, né? Não cabe tudo, é um pouco escolha. Então, quando eu dou esse curso, eu falo porque pode ser que não seja eu, vocês vão fazer EDPs numéricos, equações diferenciais numéricas comigo, já fica pelo menos com uma ideiazinha, né? Então, vamos lá. Então, eu quero começar apresentando para vocês uma coisa que vocês já viram um pouquinho. O que acontece quando a gente passa do contínuo para o discreto e a gente vai ver EDOs bem simples. Então, eu vou começar a escrever, vamos ver aqui agora, EDOs numéricas, equações diferenciais ordinárias, chamar essa parte de numéricas. E vamos pensar aqui nessa EDO escalar. Depois a gente vai fazer sistema. Tá? Mas só para a gente botar a notação e eu começar a conversar com vocês. E, ó, eu vou escrever como estão nas notas. Isso aqui é uma EDO, em princípio. Escalar. Tá, y escalar. Vou chamar. Não importa, mas só porque eu acho que facilita a terminologia. Chamarei x de tempo. Podia ter escrito como t, tempo, mas não importa. Tá? Até porque nas notas está com x. E tá, isso aqui é uma EDO escalar geral não linear. Certo? Porque essa função aqui, o campo dela, apesar de ser unidimensional, né? Escalar, e x também, né? Quer dizer, a equação uma variável dependente e uma variável independente, tá? O mais simples possível. E quero saber quem a gente quer resolver para y de x. Tá? E essa aqui é o caso com escalar, que é y escalar e uma dimensão, né? Só o x, não linear geral. Não estou falando nada. Então, tem condições que a gente aprende em EDOs para ter existência, unicidade, tal, esse f daqui, ser Lipschitz com y, blá, blá, blá. Não vou entrar nem em questão, porque já vou esquecer essa aqui devagar e vou dar uma, essa aqui que é mais difícil, perdão, e vou olhar para uma que é ridiculamente fácil, a gente faz de cabeça. Tá? Mas só para dizer que o que a gente vai aprender daria para tentar começar a resolver isso aqui, enfim. Tá? E aí, se a gente fosse resolver uma não linear desse tipo, dependendo do método, tem que usar um método de Newton. Opa, começa a usar coisas que a gente já viu no curso. Tá? Uma outra maneira de escrever esse problema é assim, ó. Que essa aqui é a versão integral. E essa aqui, vou chamar assim, enfim, versão diferencial, certo? Simplesmente integrei aqui os dois lados, de x0 a x, então isso aqui me dá isso e isso aqui me dá isso. Tá? E aí posso sair da sala, tomar um café, voltar daqui a 15 minutos e pedir para vocês inventarem um método numérico para resolver EDOs sem nunca ter visto EDOs na frente. Eu acho que se eu sair para tomar um café em 15 minutos e pedir para vocês inventarem um método, vocês têm duas opções e essa daqui tem uma escolha diferente dessa daqui.
nessa daqui, vocês têm que inventar um método que vocês poderiam facilmente também, que é o método para aproximar uma derivada e depois vai embora. Tá? Isso aqui vai ser basicamente o método seguinte, a gente está resolvendo uma EDO aqui, que a solução é uma coisa assim. Aqui é o ponto y0. E agora o tempo, o x tempo que eu estou falando, a gente vai olhar de forma discreta e, a princípio, uniforme. Né? Então, isso aqui que seria um filme de uma partícula andando na reta, né? Vai ser agora visto com fotos a cada instante, T1, T2, que eu deveria, na verdade, chamar x1, x2, xn, por aí vai. Eu vejo foto nesse instante. De novo, se eu peço para vocês inventarem um método numérico, é tão fácil, vocês poderiam inventar uma aproximação para a derivada, mas no espírito do curso, esse aqui talvez fosse o primeiro candidato, porque é uma integração numérica. Eu ainda não ensinei para vocês uma diferenciação numérica. Até comentei com o Fourier, que é a mesma coisa que multiplicar por IK, blá, 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 e vocês sabendo cálculo, vocês têm como inventar isso aqui, por exemplo, bota uma razão de Newton, e já é uma boa aproximação. Mas existe mais de uma opção, e eu vou mostrar hoje para vocês, acho que tem tempo, um pouquinho de tempo falta, quais são as consequências das minhas diferentes escolhas. E isso eu acho muito legal. É muito simples, é muito legal, não aparece em qualquer livro, não sei porquê. Tá? Mas no ambiente do curso, isso aqui já está pronto para usar no curso, porque é uma integração numérica. Tá? Mas é uma integração numérica que vai ser complicada, que eu posso integrar isso aqui, aproximar para um polinômio, alguma coisa assim, mas ele vai depender desse ponto que eu não sei quem é. Então tem que ter um problema a ser resolvido. E aí é lá na Newton, mas para montar o esquema numérico, enfim, tá? Eu vou mostrar para vocês, a gente vai voltar a ver isso aqui. Então vamos lá, continuando nesse discurso, vendendo ideias. Vamos olhar, que eu acho que eu tenho nas notas agora, vamos olhar então o caso diferencial. E tem alguns métodos que você pode fazer facilmente por uma via ou por outra. Tem muitos métodos, você faz assim, você faz da forma diferencial, faz da outra e dá a mesma coisa. Tem outros que é um pouco diferente. Então, vamos ver o diferencial. E o diferencial sai muito facilmente. Isso aqui, versão diferencial. Vamos ver via série de Taylor. Tá? Então, eu vou mostrar 3 maneiras com série de Taylor que, para aproximar a derivada aqui do ponto de vista de cálculo tal, está correta, mas o impacto numérico é diferente. Com uma equação muito simples, ridícula. Então, isso eu acho muito legal. Então, olha só. Vou chamar de solução exata, vou botar aqui. Vai ser y de x, tá? E solução que eu vou chamar discreta, que é a numérica, eu vou chamar y de n. Tá bom? Na verdade, eu estou botando o n em geral, vou botar aqui embaixo. Tá? Y de n, não importa. O índice em cima ou embaixo. Tá? Então, a partir de agora, tudo que eu escrever aqui está y. Tem horas que é óbvio que eu estou escrevendo. Tá? E aí percebam que é o seguinte, que y vai ser uma função e y vai ser um vetor. Né? Porque y pega isso aqui, então deixa eu já até mudar aqui, ó. Y e isso aqui é y2. Tá? Então, uma função, outra um vetor. Ok. Então, olha só, série de Taylor. Tá? Fiz série de Taylor, fiz uma besteira aqui, sei lá porquê, solucei aqui, saiu 2, tá? Então tem a série de Taylor. Quem tem isso, como isso aqui é solução da EDO,
certo? Porque é a solução da IDO. E sai o nosso primeiro método, que é o método mais simples, o método de Euler explícito, que no futuro vou só indexar assim para facilitar, depois vai ter o implícito, e que diz o seguinte, e aí eu vou mudar a notação e vocês vão entender por quê. Não, deixa eu botar primeiro como... Acho que didaticamente é melhor isso aqui. Tá aqui um método de Euler explícito. Então, por que eu mudei a notação? Porque, primeiro, isso aqui não é aquilo ali, porque houve um truncamento. Então, a solução exata satisfaz isso aqui, se ela tiver regularidade, é o rabo da série, então tem um erro do polinômio de Taylor aqui, então, se ela tiver mais uma derivada, isso é exato, mas na hora que eu jogo isso aqui fora, a solução exata não satisfaz mais isso. E a gente vai ver depois, não hoje, numa aula futura, que é o erro de truncamento local. Tem a ver com jogar fora esse termo. Então agora, eu criei olha para isso aqui como um algoritmo. Agora isso aqui é uma fórmula de recorrência, não é mais uma função. Não é mais uma função, é uma maquininha de números. Né? Eu boto aqui meu y0 no tempo zero e, pum, venho aqui para o y1. Certo? E eu gostaria, nem sempre isso vai acontecer, que não é nem que esteja aqui em cima da curva, mas que esteja próximo dessa curva, que é a minha solução numérica, é próxima da solução exata. Vocês vão ver que o problema é muito simples, eu ainda tenho tempo para mostrar hoje para vocês como é que pequenas mudanças aqui na série de Taylor, em cálculo básico, em alguns momentos dá uma diferença grande. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Tá? Ou seja, e nota aqui o seguinte, isso aqui é a mesma coisa, que eu queria falar com isso aqui, né? Só daqui, que é basicamente cálculo 1, aproximar a derivada pela como é que se chama? Fórmula de Newton, né? Quer dizer, diferenças divididas, diferenças finitas, o nome que você quiser, a razão de Newton, derivada é igual a isso e vou agora, né, fazer minha maquininha andar daquela maneira. Mas aquela forma é exatamente essa daqui, né, onde eu aproximei minha derivada. Tá? Aí agora eu posso fazer o seguinte. Então, outra possibilidade. O que eu fiz? Qual a diferença disso aqui para isso aqui? Essa daqui, eu estou aqui e quero aproximar o valor ali. Aqui, eu estou ali e quero aproximar o valor aqui. Tá? Então isso aqui não deixa de ser um Euler progressivo, que é outro nome, e um Euler retroativo. Tá? Em inglês, muitas vezes, forward Euler, que é para frente. E aqui,
backward Euler. E tem vários esquemas que são usados com a terminologia backward. Forward Euler e backward Euler. Tá? Então, também já vi a terminologia, sempre conto isso uma piada verdadeira, que já vi alguns poucos textos, mas acho que isso que aqui chama-se Euler avançado e Euler retardado. Mas eu acho que isso não cai bem, né? Ainda mais para pessoa tipo Euler. Né? Então, que é justamente isso, progressivo, e tem muitos métodos que chamam retarded methods, porque você atrasa, você olha para trás, então, enfim. Tá? Então, brincadeiras à parte, é isso. Então, talvez uma boa maneira de falar em português não é a única, é Euler progressivo, que vai andando para frente, e Euler retroativo. E o retroativo tem a conotação, às vezes, ruim, parece estar olhando para o passado, mas nesse caso aqui tem situações, vocês vão ver que o retroativo é melhor do que o progressivo, já vou mostrar já já. Então, vamos fazer um método numérico. Agora você já sabe como é que faz o método numérico, você me joga fora o que a gente não tem. Está aqui o método numérico. Tá? Olha aqui em termos de cálculo. Em termos de cálculo, qual a diferença entre esse e esse? Está aqui a deixa. A tangente está saindo para um ponto diferente, certo? É claro que no limite, que é cálculo, a gente quer calcular a derivada, no limite é esse Δx indo para zero, mais uma tangente está saindo por aqui, outra tangente está saindo por ali. E o limite tem que ser igual, função sendo suave, certo? É que em geral a gente faz o cálculo por aqui, mas enfim, tem ainda o outro que eu vou mostrar que é pela secante. Né? Quando a gente aprende cálculo de derivada, vai pela secante, certo? E no limite que os pontos se juntam, a gente tem a derivada. Né? Então esse aqui, né? Estou calculando a derivada também, a lá cálculo, e estou pegando a derivada só no ponto no final do intervalo. E ali estou pegando a derivada no começo do intervalo. Tá? Agora, do ponto de vista algorítmico, deixa eu pegar uma água. A aula está acabando, mas tem tempo de falar uma coisa que eu quero mostrar para vocês, com esse problema super simples, uma coisa que eu acho bacana. Do ponto de vista algorítmico, esse... está aqui em cima. Esse ou esse, qual a diferença? Temos algoritmo. Fala o que quiser. É a mesma coisa, a complexidade é a mesma, sei lá o quê. Falem o que quiser. Fala. Fica à vontade, mesmo que saia errado. Oi? Bem, não sei se estou entendendo bem o que você quer dizer pelo depende do ponto inicial. Acho que você está sentindo o cheiro da coisa certa, mas não está ainda se expressando corretamente. Fala um pouquinho mais. O que você está fazendo? A gente aqui já avançou. Estou no ponto N da minha curva. Já saí do ponto inicial. Né? Já estou aqui. Vamos para aqui. Ó. Já estou aqui. Pum, aí cheguei. Agora estou aqui. Estou no ponto. Estou querendo aproximar esse ponto no ponto xn. Xn mais 1. Né? Eu já acabei de calcular minha solução aqui, que não é exatamente nesse ponto, né? É próximo. Então, deixa eu talvez já começar a botar assim, solução aqui. O método numérico está bom, ele é próximo, não precisa cair em cima da curva, não é interpolação, né? Vocês vão ver, a gente quer ficar perto da solução exata, mas não necessariamente vai ser pá, em cima. Tá? Então, estou nesse ponto aqui asterisco e quero agora uma aproximação aqui. Nesse tempo daqui, tempo xn mais 1. Tá? Então, talvez esteja sentindo o cheiro da coisa, mas já a condição inicial já ficou para trás. Qual é a dificuldade? Pensa numericamente. Qual é a dificuldade de implementar isso e implementar isso? É igual ou é diferente? Basicamente essa é a pergunta. Talvez assim eu ajude vocês. Qual o método mais difícil de implementar? A cara é muito parecida, então o que o André está perguntando? Não, parece a mesma coisa. Mas para e pensa.
Qual é a dificuldade? No caso, você tem que isolar o y mais 1. Isso. Então, o segundo caso, então, em vez eu quero calcular, então, em vez de falar isolar, como o Ciro falou, deixa eu falar uma maneira melhor. Eu quero calcular, aí isso vai ficar claro para vocês, eu acho. Esse cara daqui, eu não sei o y n mais 1, que é justamente esse próximo valor aqui. Então, por isso, esse método aqui se chama Euler explícito, e esse aqui se chama Euler implícito, e eu vou usar nas notas essa siglazinha aqui. Tá óbvio porque é implícito. Eu conheço isso, eu já escolhi meu Δx, eu sei avaliar a minha função nesse tempo, mas não sei avaliar ela nesse valor, porque esse valor eu não tenho esse valor. Logo, esse método aqui é mais caro do que esse, e esse aqui é explícito, esse aqui é maquininha. É botar um número e buscar o outro, 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 e vai, pá. É explícito por causa disso. Esse aqui é implícito porque eu tenho que achar o zero de uma função. É tipo método de Newton. Isso aqui vira isso aqui. É só reescrever isso aqui de maneira que vire o zero de uma função. De certa maneira, certo? Porque eu tenho meu campo do coisa, eu avalio num certo tempo, mas não sei qual é esse, então tem só uma variável. Quer dizer, essa função aqui é bababá, mais umas constantes, que é essa daqui, né? Mas é achar o zero de uma função. Então eu tenho que usar um métodozinho, por exemplo, de Newton. Eu tenho um ótimo chute inicial. Qual é o meu chute inicial? Ótimo chute inicial. O YN, onde eu estava no instante anterior. A solução não vai dar um voo gigantesco num passo de tempo pequenininho, ela não vai mudar muito. Então tem um ótimo chute inicial, que é a solução do passado recente para eu usar o Newton e consertá-la. 3, 5 iteradas, pum, convergiu. Aí vai para o próximo. Aí Newton de novo. Quem é o novo chute inicial? A recente calculada. E vai. Tá? Então, olha a diferença. Então, um é óleo implícito e óleo explícito. Então, deixa eu preparar o problemazinho. A gente vai começar uma coisa que a gente vai ver para a aula que vem. Então, agora, se eu olhar para esse problema aqui, que é muito fácil. Deixa eu botar tempo. Tá? Esse problema é linear. E lembra um problema, a notação de um alto valor. Se eu pegar aquele caso com matriz que eu já fiz aqui e usando os autovetores, diagonalizar, desacoplar, lembra? Tá? Então, na verdade, isso aqui já é como se fosse um sistema que eu consegui desacoplar. Então, uma equação pura e simples, tá? Um alto valor. Tá? E existe uma coisa que se chama problema teste, que é definido como sendo problema teste é quando parte real de lambda é negativo. E depois eu vou deixar, na próxima aula, lambda ser complexo, ser o que for. Mas o problema teste e que nos leva à noção, de estabilidade absoluta, é esse problema. Então é o seguinte, você desenhou um novo carro e você, antes de botar no mercado, você testa ele numa pista oval, simples, para ver, entre outras coisas, a estabilidade do carro. Aqui é um pouco análogo. Você vai pegar seu novo método numérico e vai pegar essa pista super simples, a solução por inspeção, não precisa saber EDO. É isso aqui. Né? O que derivado dá quase que ele mesmo, é exponencial, tempo zero, y0, não precisa saber EDO. Né? Então, solução é isso. E se a parte real de lambda é negativa, o método numérico, a solução decai para zero quando o tempo vai para infinito, porque a parte real do lambda, certo? É lambda t vai ser E igual a AT mais IBT, certo? Então, vai decair para zero. Aí você fala o seguinte, meu método numérico tem que fazer a mesma coisa.
Se o meu método numérico não cair para zero, é que a estabilidade numérica dele, isso aqui é uma noção de estabilidade numérica. O método não é numericamente estável. Tá? Então, olha só. Vamos usar isso primeiro por Euler explícito, 5 minutos, dá tempo, versus Euler implícito. Tá? No Euler explícito, a gente tem yn mais 1 é igual a yn mais lambda yn. Certo? Então, yn mais 1 é igual a 1 mais lambda yn. E aí a gente tem, se eu estiver contando certinho, que yn é igual a 1 yn y0. Está aqui a solução exata em função do método numérico. Tá bom? Euler implícito. Yn mais 1 é igual a yn mais lambda yn mais 1. Mas como o problema é linear, não tem Newton, não tem nada, é moleza. Jogo ele para lá, isolo, como o Ciro falou, então eu vou ficar com 1 menos lambda yn mais 1 é igual a yn mais 1 vai ser igual a 1. Então já vou botar aqui direto, acho que já dá yn é igual a 1 menos lambda elevado a n, y0. Tá bom? Resolvi. Os dois primeiros são moles, ridículos. Eu resolvo na mão até para o tempo zero. Mas agora, se eu botar no computador, sabendo disso daqui, no problema teste, se o meu lambda tem parte real negativa, e eu tenho que a minha solução numérica decaia no tempo. Senão, não tem chance de ser um método bom. Para essa solução numérica... Opa, esqueci uma coisinha aqui, ninguém me corrigiu. Esqueci nos dois. Delta t, yn. Delta t, yn. Lambda delta t. Lambda delta t. Lambda delta t. Certo? Desculpa, esqueci o delta t. Foi rápido demais? Não, né? Não é porque é o delta t que eu estou chamando daqui, que era delta x. Oi? Ah, aqui também, obrigado. Vai ser importante para o próximo passo, obrigado. Então, olha só, estabilidade absoluta, estabilidade absoluta. Estabilidade absoluta aqui significa que o método numérico tem que fazer isso aqui, ó. E aí vai acabar a aula, eu volto no final que vem. Que é pedir que 1 mais lambda delta t seja menor do que 1 e que se eu chamar z no plano complexo de delta t lambda, isso aqui é o disco, isso aqui é a minha região de estabilidade absoluta. Tá? Porque o lambda pode ser complexo, chamei isso aqui de z, não, z mais 1, que seja, é o z, eu pensei rápido aqui, centrado em menos 1, é esse disco aqui, ó, no plano complexo. E aqui, eu tenho que 1 menos z tem que ser menor do que 1, que é z menos 1 maior do que 1. Então, a região de estabilidade absoluta do Euler implícito é toda essa região aqui, fora desse disco do plano complexo Z. Plano Z complexo, onde Z é lambda delta t. Ou seja, para a minha solução numérica, eu volto para isso que eu estou fazendo rápido demais, mas enfim, depois fazer mais um método. Para a minha solução numérica, nesse método aqui, não crescer, dependendo do alto valor, eu tenho que escolher um passo no tempo pequeno o suficiente para que ele esteja nesse disco aqui, e aí a solução numérica não cresce. Já o Euler, implícito, para o problema teste, ele é incondicionalmente estável. Porque toda essa região daqui
o fator de amplificação que é chamado aqui, que é abuso de terminologia, esse fator de amplificação, nesse caso a gente quer que seja um fator de contração, né? Aqui, qualquer ponto aqui, se eu tiver um alto valor, se eu tiver um problema com alto valor, parte real negativa, o método de Euler implícito é incondicionalmente estável. Qualquer ΔT que eu escolher, ele não cresce de forma espúria. Esse aqui já não. Se eu escolher um ΔT de tal maneira que esteja aqui, por exemplo, certo? Se tiver um lambda menos 10 e eu não boto um ΔT pequenininho o suficiente, ele vai crescer e é uma instabilidade espúria, porque a solução do problema diz que a solução deveria decair e o método numérico a solução cresce. Então está errado. Por isso que é um crescimento espúrio. E a gente vai ver problemas que têm oscilação espúria. Isso aqui. Então agora, bem, eu até achei que ia acabar um pouquinho antes. Eu vou voltar a isso com mais calma, porque até vou botar mais um método para a gente comparar na quarta-feira. Tá? Mas olha só, problema ridículo de ADO já começou a dar coisa interessante do ponto de vista numérico. Né? E com pequena diferença. Série de Taylor de um jeito, série de Taylor do outro, já dá diferença. Então, esse é o começo do espírito que a gente vai olhar em ADOs. Tá bom?